Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o professor Magno Andrade e a professora Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar os conteúdos das aulas de língua portuguesa. Professor Magno, tudo bem? Ei, Cláudia, tudo bem? Conta para nós, quais foram os conteúdos das aulas de hoje? Bom dia para você, bom dia para a professora Maria Alice, para os intérpretes, bom dia a todos os alunos. Bom, no primeiro ano, Cláudia, nós trabalhamos com inteligência emocional e no segundo ano nós falamos um pouco sobre a literatura brasileira. Ótimo, assuntos interessantes. Vamos lá, professora Maria Alice, tudo bem? Tudo bem. Diga para nós, quais que foram os conteúdos abordados hoje? Bom dia, Cláudia, bom dia, alunos, bom dia, intérpretes. Olha, hoje no sexto ano nós trabalhamos as regras de concordância, concordância nominal e concordância verbal. No sétimo ano nós trabalhamos o gênero... Dei uma perdida aqui. No oitavo ano, na verdade não teve sétimo. No oitavo ano nós trabalhamos o pronome relativo, né? E no nono ano os gêneros argumentativos. Ótimo. Agora que nós já relembramos os conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Então vamos lá. Chegou uma pergunta aqui do aluno Vitor Hugo. Ele é de Curvelo, da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, do segundo ano. Obrigada, viu, Vitor, pela sua participação. A pergunta é a seguinte, professor Magno. Poderia falar mais sobre a literatura brasileira? Bom, muito obrigado, Vitor, aí pela pergunta, pela participação. A literatura brasileira, como nós vimos aí na nossa aula, ela pode ser dividida em dois períodos, né? Nós estamos falando então de escolas literárias, porque é muito importante enfatizar que a nossa aula de hoje foi basicamente sobre a história da literatura brasileira e não necessariamente sobre literatura, sobre ali as leituras literárias. E aí, na história da literatura, nós podemos dividir os períodos, né, as escolas literárias, em dois grandes grupos, que é da era colonial e da era nacional. E aí nós temos, como eu disse na aula, lembra que eu falei que alguns teóricos acreditam que a literatura brasileira iniciou-se ali com a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele vai descrever aquilo que ele estava vendo ao chegar no Brasil. Era então o português que chega aqui e que descreve para o rei da época o que ele estava vendo. Para muitos, ali inicia-se a literatura brasileira, que depois disso vem com os padres que escreviam ali a fim de catequizar os índios, com outros viajantes também de outros lugares do mundo, que também escreviam a fim de descrever aquilo que eles estavam vendo. Outros teóricos já vão acreditar que a literatura brasileira em si, ela é iniciada quando há uma escrita feita pelos próprios brasileiros. Então ela vai começar ali um pouco tardiamente. Mas de modo geral, como eu disse lá na aula, é um assunto muito vasto, e é um assunto que tem muita discussão aí para acontecer. De modo geral, nós podemos guardar na nossa cabeça da era colonial e da era nacional e depois voltar lá na aula e ver quais são as escolas literárias pertencentes a cada uma dessas grandes partes aí da literatura. Perfeito. Uma pergunta do nono ano agora. Uma placa de trânsito é uma metonímia? Que outros exemplos de metonímia usamos no nosso dia a dia, professora? Olha, sim, uma placa de trânsito é uma metonímia. Por quê? Ela vai substituir, né? No caso, por exemplo, aquele é cortado.
Em vez de termos não estacione, é proibido estacionar, eu tenho um é cortado, ou seja, eu substituí. A metonímia tem muito a ver com a questão de economia. A gente pode encontrar, por exemplo, as placas porta de banheiro, às vezes, né, um bonequinho, né, de uma bonequinha ou um bonequinho significando que é banheiro masculino ou feminino. E a gente tem também, usamos muito a metonímia no nosso dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu comi um prato de macarrão. Na verdade, você comeu o alimento, o macarrão que estava no prato, né? Então nós usamos muito. Marcas, normalmente a gente faz isso. Em vez de falar eu tomei um refrigerante de laranja, eu falo eu tomei uma e falamos ali a marca daquele refrigerante que a gente, né, gosta mais. Então a gente usa muito, né? Às vezes, gente, tem pessoas que até de tanto usar a metonímia até acha que a marca é o próprio produto. E fala, isso é marca. Às vezes acostuma, é bem comum no nosso dia a dia. É verdade. Vamos lá. Uma pergunta do segundo ano agora. O que é spoiler? Bom, o spoiler, gente, nós vimos aí então, lá na nossa aula, sobre alguns gêneros textuais que podem ali servir para poder atrair o leitor para ler um livro ou atrair um telespectador para assistir um filme ou uma série. E o spoiler é algo um pouco negativo, por quê? Existem pessoas que gostam de receber spoiler e existem pessoas que não gostam. O que é o spoiler? Nós vimos lá que o spoiler é quando você conta para alguém o final ou um trecho de determinado, um trecho importante ali de determinado filme ou livro ou série. Por exemplo, se eu tenho um romance policial, normalmente os romances policiais, eles vão trabalhar com o quê? Com o fato de haver crimes e de ninguém saber quem é ali a pessoa que comete aqueles crimes. Normalmente, essa descoberta vai ocorrer no final. Se você está lendo um romance policial e eu já li, e eu chego para você e falo, quem matou os personagens foi fulano de tal, eu estou te dando um spoiler. Eu estou te contando algo muito importante daquela história, talvez sem você nem querer saber. Eu, particularmente, detesto spoiler. Não gosto que me conta, e se me conta, eu desisto de ler o livro, eu desisto de assistir a série, não gosto. Mas tem pessoas que não se importam em saber com antecedência trechos importantes daquela história. Isso. E agora uma pergunta do 8º ano. Para que serve o pronome relativo? Boa. O pronome relativo, ele serve para substituir um termo anterior, e aí a gente evita a repetição, e ele faz uma relação, né, uma relação entre as orações. Então, o pronome relativo, ele é muito bem-vindo para a gente ter uma redação, uma escrita elegante, concisa, né, evitando repetições, né. Então, por exemplo, eu estou com uma frase, né, eu falei sobre o livro. Esse livro está esgotado. Olha, a palavra livro aparece 2 vezes. Então, para evitar a repetição da palavra livros, aí eu vou falar. O livro de que lhe falei está esgotado. Então, a frase ficou muito mais elegante. Mais elaborada, né? Uhum. Então, vamos lá. Ainda para você, professora, uma pergunta do 9º ano. Qual é a diferença entre antítese e paradoxo? Ótimo. Olha, as duas figuras de linguagem vão trabalhar com a questão do oposto. Só que a antítese vai trabalhar com a palavra oposta, né? Então, não nos causa um estranhamento. Então, eu falo assim, o ódio e o amor caminham lado a lado. O ódio e o amor caminham lado a lado. Tá vendo? 2 sentimentos opostos ali, mas isso não causou um estranhamento para a gente. Já o paradoxo, ele causa um estranhamento, né? Ali a oposição é tão radical que a gente fala assim, nossa, que esquisito, é ilógico, não fez lógica, né? Tá muito ilógico. Então eu tenho um exemplo que eu posso falar assim, se você quiser me prender, vamos imaginar uma namorada conversando, né, com um namorado. Se você quiser me prender, vai ter que me soltar, vai ter que me deixar livre. Se você quiser me prender, vai ter que me deixar livre. Aí eu falo,
aprender e livre, olha, então ali eu tenho no paradoxo as ideias contrárias. E muitas vezes uma ideia exclui a outra e fica ilógico para a gente. Certo. E professor, uma pergunta do primeiro ano agora. O que é inteligência emocional? Bom, nós vimos aí na nossa aula de hoje falar sobre inteligência emocional. É um tema que nós precisamos de estudar um pouco mais e de aprender, inclusive, a lidar com ele, porque é algo que nós vamos usar para toda a nossa vida. A inteligência emocional é o fato de você sentir as emoções, mas não só sentir, porque às vezes você sente uma determinada emoção e não sabe controlar aquela emoção. A ideia da inteligência emocional, então, é que você sinta, mas que você também compreenda e que você consiga controlar as diversas emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida. Então, existem pessoas, por exemplo, que ao sentir raiva, elas estouram e acabam sendo agressivas com outras pessoas. Sentir raiva é um sentimento comum, é uma emoção do nosso dia a dia, mas quando nós temos bem desenvolvida a nossa inteligência emocional, a gente consegue sentir ali, consegue entender que nós estamos sentindo raiva e conseguimos, por exemplo, controlar aquela raiva e não ser agressivo com o outro. É muito comum, por exemplo, no trânsito. Nós vimos aí diversas brigas no trânsito por causa disso. Então, a inteligência emocional é isso. É você sentir a saudade, é você sentir o amor, é você sentir os ciúmes, é você sentir a raiva, mas você conseguir compreender e controlar aquilo ali para que você viva bem e para que as pessoas ao seu redor também vivam bem. Ô Magno, é interessante porque muitas vezes as pessoas perdem, né, amigos, às vezes, né, vai descontar no amigo, né, num determinado momento, ou às vezes o emprego. Então, é muito importante você se conhecer, saber controlar os sentimentos, para você não causar danos maiores, né, nas suas relações diárias, né? Exatamente. Afinal de contas, na nossa vida nós vamos sim lidar com diversas situações. E aí, você pode chegar em um momento, porque talvez se você não controla a sua emoção na escola, para você não faz muita diferença. Mas como a professora disse, se você não conseguir controlar suas emoções, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou em um outro tipo de relacionamento, você pode perder ou ter graves consequências ali naquele local com aquele relacionamento. É muito importante, né? Exercer esse desenvolvimento, né? Dessa inteligência emocional, né? E se relacionar melhor intersubjetivamente. Exatamente. Né? Então vamos lá. É uma pergunta agora do 8º ano. Na frase, no início do século, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se plantava era exportado. O emprego do pronome está correto? Então vamos falar sobre o onde. Gente, o onde ele é usado para locais físicos. Ali na frase nós temos uma situação que o pronome que aparece é o aonde. O aonde existe, Maria Alice? Existe, o aonde existe. Mas ele indica movimento. Então eu falo assim, ó, aonde vou não te interessa. Ó, aonde vou? Indica um movimento, né? O onde vai indicar um local fixo, né? Então, onde estou, não te conto. Ali naquela frase, nós vimos que o aonde não está correto, porque ali não tem a indicação de movimento. E a frase ficaria melhor construída, porque eu tenho uma ideia de tempo, né, Magno? Né? No século XVI, no início do século, né? Quando tudo que se plantava, né, era exportado. A ideia de tempo para para essa questão da coesão ali, ficaria bem melhor, né? Mas lembrando, o onde, ele é para lugar, né? Ótimo. E ainda para você, professora, uma pergunta do 9º ano agora também. Qual é a diferença entre comparação e metáfora? Muito bom. Olha, a comparação, eu tenho palavras, termos que vão mostrar essa semelhança.
Então eu falo assim, seus olhos são como o céu, seus olhos são azuis como o céu. Tá vendo? Eu tenho essas palavrinhas que marcam aí a semelhança. Já a metáfora não. A metáfora é implícito. Então eu falo, seus olhos são céu, você é um doce, você é um anjo. Tá vendo? Eu não tenho essa palavrinha que vai estabelecer essa comparação. Normalmente é o como, né, professora? O como. O como, e ele vai fazer essa diferenciação mesmo, né? Não só o como, mas é mais comum usarmos o como para marcar se é uma metáfora ou uma comparação. O exemplo mesmo da professora, se eu digo você é um doce, eu estou usando de uma metáfora. Agora, se eu digo você é como um doce, aí já passa a ser uma comparação só por causa dessa palavrinha aí mesmo. Dica boa essa. Facilita. Vamos lá. Outra frase, professora, para você analisar. Uma questão do 8º ano. Está correto o emprego do pronome relativo na frase a equipe cujo desempenho foi melhor receberá a premiação em dinheiro? Cláudia, não tira, por favor. Então vamos lá. Olha, gente, olha o que acontece. O cujo me dá a ideia de posse. Então eu tenho o desempenho da equipe. Ok. Só que quando nós temos o cujo, nós não podemos ter o artigo depois, tá? Então não podemos. Então essa frase, né, para ficar, né, de acordo com a gramática, né, norma culta, deveria ser a equipe cujo desempenho foi melhor receberá a premiação de dinheiro. Não pode ter esse artigo aqui não, tá? O pronome cujo ele vai recusar o artigo aí, tá? Então vamos para a próxima pergunta, uma pergunta do 2º ano. O que é paráfrase? Bom, a paráfrase, ela é um gênero também. E aí, como que ele é utilizado? A paráfrase vai acontecer quando você conta com as suas palavras alguma coisa. No caso da aula, no contexto da aula aqui, nós estávamos falando de livros. E eu até trouxe para vocês alguns livros literários que eu fui mostrando exemplos de como fazer uma sinopse, de como fazer um resumo e uma paráfrase de cada um desses livros. E aí a paráfrase é quando eu conto o livro com as minhas palavras. Eu li o livro, gostei daquele livro, que faz parte ali daquela literatura brasileira, e quero muito que, por exemplo, a minha colega Maria Alice leia este livro. Então eu chego nela e conto para ela, por exemplo, sobre o livro Cortiço. Professor, é um livro muito legal, um livro muito interessante, que vai contar a história de um cortiço carioca. Ou seja, eu vou contando, eu vou construindo aquilo ali de acordo com as minhas palavras. E aí sim, a gente vai formar uma paráfrase. Tudo bem? Então vamos lá. Agora uma pergunta do 9º ano. Qual é a função das figuras de linguagem nos anúncios publicitários? Muito boa essa pergunta. Olha, gente, a figura de linguagem, nós sabemos que elas têm essa função mesmo de expressividade. Então, num anúncio publicitário, realmente levar o consumidor, né, a se comover, pode ser para fazê-lo rir, né, pode ser essa situação mesmo de uma quebra de expectativa. E as figuras de linguagem, elas têm muito a ver com a questão mesmo da criatividade. Então, os anúncios publicitários vão recorrer muito às figuras, né, de linguagem, né, para trazer essa questão, esse recurso expressivo mesmo, né? Sim. Ótimo. E agora chega uma pergunta para nós, professora, do Luiz Fernando Ayala, do Colégio Martins Pena, de Nova Iguaçu, do 7º ano. Obrigada, Luiz Fernando. A pergunta é a seguinte, professora: por que a literatura brasileira era dividida em 2 partes? Olha, na verdade, né, Magno, a gente tem uma situação que nós temos as escolas literárias, então nós temos mais do que 2 partes, verdade, né? quando a gente fala de partes, quando a gente traz aí esse conceito de partes, é o seguinte:
nós temos diversas escolas literárias, e aí essas escolas, de acordo com o tempo, elas vão estar alocadas, digamos assim, em referência ao tempo em que o país passava na época. Quando a gente fala então de era colonial e era nacional, quer dizer que as escolas literárias que estão ali no composto da era colonial, que nós temos o quinhentismo, o arcadismo, o barroco e o arcadismo, nós estamos falando então que essas três escolas literárias estavam vigentes no país enquanto o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A partir aí do romantismo e de outras escolas literárias, o Brasil já não é mais colônia, ele já torna-se uma nação independente. Por isso que nós temos a era colonial, em que nós temos lá o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, e nós temos a era nacional, em que vai vir aí o romance, o realismo, o naturalismo, o modernismo, as outras escolas literárias. Então, recapitulando, nós temos duas partes, devido ao fato de o tempo que o país estava vivendo aquela escola literária. E aí, dentro dessas duas partes, nós temos as escolas literárias que vão ali compor as características da literatura da época, que vão compor o público, né? Muitas vezes o público era mais direcionado, e aí sim a gente vai ter essas especificidades. E ainda para você, professor, é uma pergunta do primeiro ano. Relembre, por favor, as 5 habilidades da inteligência emocional. Bom, nós vimos então que a inteligência emocional não basta nós sabermos o que ela é. Nós precisamos de criar métodos para desenvolver essas habilidades. Então, a primeira habilidade que nós vimos é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É você reconhecer as emoções que você está sentindo. Então, no momento que você sentir raiva, se você tem desenvolvido a habilidade da autoconsciência, você vai conseguir reconhecer, perceber qual é o sentimento que você sente naquele momento. Mas só reconhecer, só saber o que você sente, não é o suficiente. Nós temos então o segundo, que é a autorregulação, que é você saber lidar com este próprio sentimento. Então, eu reconheço que eu estou sentindo raiva, mas como que eu vou lidar com isso? Eu vou estourar e vou agredir as pessoas? Ou eu vou criar uma outra forma para que eu me acalme? Isso é autorregulação. O terceiro é a automotivação. É a capacidade, a habilidade ali de você se motivar e de se manter motivado. Porque às vezes a gente se motiva ali naquele momento, hoje eu vou acordar, vou fazer minhas obrigações e vai dar tudo certo no meu dia. Ao longo do dia você perde aquela motivação. Então, a automotivação é a capacidade de você se motivar e de conseguir se manter motivado em relação aos seus sentimentos e às suas obrigações. Nós temos em quarto lugar aí a empatia, que é você conseguir sentir, você ter a capacidade de imaginar o que o outro sente. Então, eu me coloco no lugar do outro para tentar sentir o que ele sente e compreender o lado da outra pessoa. E por fim, nós temos as habilidades sociais, que é esse conjunto de habilidades para nós termos uma boa interação social. Então, estes são os 5 passos, né? As 5 habilidades para se desenvolver a inteligência emocional. Perfeito. E agora uma pergunta do 9º ano. Quais as principais características da linguagem publicitária? Ah, sim. Então vamos lá. A linguagem publicitária, ela recorre a técnicas argumentativas, porque ela quer convencer o consumidor a adquirir um produto, comprar uma ideia, né? Efeitos retóricos, ou seja, né, aquela preocupação mesmo com as palavras, a escolha certa de palavras, para ter muitas vezes, né, aquela quebra de expectativas, né?
os aspectos linguísticos, né, e estilísticos, porque, como nós vimos, né, muitas vezes as figuras de linguagem vão estar presentes, né, então são aspectos aí estilísticos, e também os recursos expressivos, né, porque a linguagem publicitária, ela quer realmente chamar atenção, né, nos comover, convencer a gente a adquirir aquela ideia, produto, né, então são essas as principais características, né. Muito obrigada, professora Maria Alice, porque agora chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Rose Melo e do professor Magno Andrade, que continua aqui conosco. Eu agradeço a professora Maria Alice. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.